Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. O Contos do Além traz hoje para você uma história que foi enviada por um dos nossos inscritos. E ele enviou um caos de um personagem conhecido como Zé Paia. Esse personagem era muito matuto, esperto, gostava de contar prosa e vantagens das suas aventuras. Ele dizia que já passou peça num saci, deixou a mula sem cabeça tonta, ganhou uma aposta do Curupira e pescou um caboclo d'água e tantas outras coisas que ele tinha na sua mente. Neste conto, nós vamos falar de uma vez que ele fez o lobisomem pagar mico, num bar no interior de São Paulo. Muitos homens estavam bebendo, jogando truco e contando causos. Um deles era o Zé Paia. Um daqueles homens que estavam ali disse que numa mata perto da cidade tinha muita caça, mas que no mesmo lugar havia uma criatura que atormentava os fazendeiros da região. E aquela criatura matava as criações e ameaçava as famílias durante a noite. O Zé, depois de um trago de cachaça ruim que o fez fazer careta, perguntou se alguém dali queria acompanhá-lo até a mata para fazer uma caçada. E ele queria ir na mesma mata amaldiçoada que as pessoas estavam falando. Os homens se calaram e depois olharam para o Zé e perguntaram por que ele queria ir caçar naquele lugar e se ele não tinha medo. O Zé respondeu que aquilo que estava ali com certeza deveria ser uma onça pintada, e se ela aparecesse, ele tinha uma coisa muito boa para ser usada contra ela. Ninguém se ofereceu a acompanhar aquele homem naquela empreitada, mas um dos homens que estavam no fundo do bar disse que ele estava enganado, que a criatura que assombrava a mata era um lobisomem e que nessa noite, naquela mesma noite que ele iria caçar, seria uma noite de lua cheia. O homem era magro e barbudo e ninguém daquele bar já tinha visto aquele homem por ali. Então perguntaram quem era ele. Simplesmente o homem se levantou e se pôs a sair. Quando se virou com os olhos amarelados, ele disse que era para tomar cuidado com aquelas estripulias. Depois ele desapareceu na escuridão. Não ligando para o que aquele homem disse, o Zé se despediu dos seus amigos e foi para sua casa buscar a espingarda, o cantil, um pedaço de carne defumada, milho para usar como isca e um saquinho cheio de pó mágico. A noite estava clara, com uma lua grande iluminando todo o caminho. Quando aquele homem solitário estava entrando na mata, ele viu um vulto ao lado dele, mas achou que poderia ser um cachorro do mato. Depois de meia hora caminhando no meio daquele mato, ele chegou numa árvore, onde poderia armar uma emboscada para poder caçar. Espalhou o milho no chão e subiu naquela árvore. Era uma noite preguiçosa e agradável, mas nada de nenhuma caça passar por ali. Até que de repente, um mau cheiro chegou até ele. E pelo cheiro desagradável, o Zé achou que fosse uma onça, pois elas são famosas por exalar um cheiro ruim. Mas o que lhe chamou a atenção foi o ruído de galhos se quebrando, pois as onças são sorrateiras, não andam quebrando o mato. Ele engatilhou a espingarda e esperou. E ele ficou aguardando aquela coisa passar, quando de repente saiu um enorme cão negro usando roupas. Isso o deixou perturbado, mas depois logo percebeu que diante dele estava um lobisomem. Ele deu um tiro e passou perto daquele bicho. Mas como sua espingarda era de carregar pela boca,
ele se atrapalhou e deixou a munição cair da árvore. A criatura, como sabendo que o matuto estava sem munição, correu e ficou parado embaixo da árvore e ficou encarando ele. Aqueles olhos eram os mesmos daquele desconhecido que ele viu no bar. Olhos malvados de uma criatura demoníaca. O Zé, mesmo em desvantagem, se manteve calmo, pois notou que o lobisomem era desajeitado para tentar subir ali na árvore. Mas o lobisomem pulava, tentava agarrá-lo. Então o Zé se lembrou do seu saquinho mágico, que ele havia levado por caso de encontrar uma onça. Ele ficou num galho um pouco mais baixo, e para espanto do lobisomem, o Zé pegou um punhado daquele pó dentro do saquinho e começou a provocar o bicho. O lobisomem, tomado de uma ira e raiva, deu um pulo e se agarrou no tronco da árvore com suas enormes garras. Mas não conseguiu subir. Ele ficou parado, agarrado no tronco, olhando para o Zé. E logo o homem jogou o pó na cara e nas costas da criatura. Aquele pó entrou pelas narinas e foi para a garganta do lobisomem. E também nas costas dele. Ele se jogou no chão e começou a se contorcer. E começou a uivar também. Depois sumiu na mata. O Zé esperou amanhecer para descer da árvore e voltar para o vilarejo. Muito cansado, ele dormiu até de noite e depois ele foi para o bar. Os amigos dele perguntaram como foi a noite na mata e se ele conseguiu pegar alguma coisa. Ou se também encontrou a tal criatura. Ele respondeu que ele viu sim o bicho e que atirou, mas errou. Quando perguntaram a eles que criatura era aquela, ele disse que era um lobisomem. Todos riram. Mas depois notaram que no fundo do bar estava novamente aquele homem desconhecido que eles tinham visto na noite anterior. Ele estava num canto do bar, todo cheio de reações alérgicas na cara e nos olhos. O Zé levantou-se de onde estava sentado e aproximou-se daquele homem estranho. Quando chegou perto dele, o Zé ofereceu-lhe uma dose de cachaça e depois falou algumas palavras no ouvido dele. O que alivia pó de mico é um banho de vinagre. Mas se você quiser pagar outro mico, amanhã eu vou voltar naquela mata. Aquele homem estranho, sem falar nenhuma palavra, levantou-se e foi embora.